Não é difícil destacarmos atacantes do Flamengo que marcaram na história do clube. Isto porque o rubro-negro sempre foi celeiro de craques e ídolos que deixaram seus nomes marcados na memória da maior torcida do Brasil. Apesar de tantos craques já terem passado pela equipe carioca, não é novidade para ninguém quem seja o maior ídolo da história do Flamengo: Zico. Diversos jornalistas e até mesmo torcedores já afirmaram que o jogador é o maior que já vestiu a camisa rubro-negra. No entanto, Zico não se enquadra em nossa lista de maiores atacantes do Flamengo na história, pois jogava no meio de campo. Apesar de ser autor de muitos gols, mesmo assim é importante destacar quem é o maior ídolo rubro-negro de todos os tempos. Outra menção honrosa vai para Adílio, que consideramos mais meia, como atacante e que foi um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Separamos os atacantes que brilharam com a camisa do Flamengo, com gols, participações em títulos e importância perante a torcida que ficaram marcados na história rubro-negra. Mas antes de falarmos desses jogadores, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho, e deixe o seu like, pois é muito importante para crescermos no YouTube. Mário Jorge Lobo Zagallo inaugura nossa lista entre os atacantes que marcaram história com a camisa do Flamengo. Como jogador, o ídolo brasileiro jogou por 8 anos no time rubro-negro. Foram 30 gols em 217 jogos e 3 títulos do Campeonato Carioca, em 53, 54 e 55. Gaúcho jogou por 6 anos no Flamengo. Revelado nas categorias de base do Ninho do Urubu, Gaúcho é um dos maiores atacantes do Flamengo na história. Foi cria da base flamenguista no início dos anos 80 e voltou ao rubro-negro em 89. O jogador marcou 98 gols em 200 jogos e levantou 3 taças pelo Flamengo: a Copa do Brasil de 1990, Campeonato Carioca de 1991 e Campeonato Brasileiro de 1992. Leônidas da Silva jogou por 6 anos no Flamengo. Craque que iniciou sua carreira profissional no ano de 1929. É considerado um dos mais importantes atacantes do futebol brasileiro na primeira metade do século XX. Ele vestiu a camisa do Flamengo por 6 anos e marcou 153 gols em 149 jogos e foi campeão carioca em 1939. Leônidas tem a melhor média de gols da história de um jogador rubro-negro. O tetracampeão Bebeto está entre os maiores atacantes do Flamengo na história. O ídolo brasileiro jogou por 8 anos no rubro-negro, foi campeão brasileiro em 83 e 87 e marcou 151 gols em 307 jogos com a camisa do Mengão. Visto por muitos como o atacante mais importante da história do Flamengo, Nunes marcou época com a camisa rubro-negra. Foram 5 anos no time carioca e 99 gols marcados, em 214 jogos. Nunes estava presente e foi peça fundamental nas conquistas mais importantes da história do Flamengo: Copa Libertadores de 81 e Mundial de Clubes em 81. Inclusive, foi autor de um dos 3 gols na vitória contra o Liverpool. Além disso, conquistou 4 campeonatos brasileiros, em 80, 82, 83 e 87, e o Campeonato Carioca de 1981. Renato Gaúcho marcou história com a camisa rubro-negra. Foram 7 anos atuando no Flamengo, com um total de 68 gols em 213 partidas. Renato conquistou o Campeonato Brasileiro em 87 e a Copa do Brasil em 1990. O mais novo entre os craques da nossa lista, Gabigol, conquistou seu lugar entre os maiores atacantes da história do Flamengo, após ser artilheiro da equipe em competições importantes e marcar 2 gols na final da Libertadores de 2019, diante do River Plate, o que rendeu ao Flamengo um dos maiores títulos de sua história. Gabigol representa uma equipe que marcou história no Flamengo, conquistando títulos e encantando com seu futebol, no comando do português Jorge Jesus. Marcado por problemas extracampo, Adriano, apesar de não ter tido uma carreira tão longa como muitos esperavam, marcou história com a camisa do Flamengo. Cria da base flamenguista, o Imperador atuou por 4 anos no rubro-negro, marcou 46 gols em 94 jogos e conquistou 3 títulos: Carioca em 2000 e 2001 e o Campeonato Brasileiro em 2009, em sua segunda passagem pelo Flamengo.
Atrás de Zico e Dida, Henrique é o terceiro maior artilheiro da história do Flamengo. Foram 214 gols em 412 jogos pelo rubro-negro. Ele foi campeão carioca por 3 vezes, em 1954, 55 e 63, e venceu o título do Rio-São Paulo em 1961. Romário jogou no Flamengo por 5 anos. Romário é o último nome de nossa lista com os maiores atacantes do Flamengo na história. O baixinho teve 5 passagens pela equipe rubro-negra e marcou 204 gols em 240 jogos. Ele foi contratado pela primeira vez em 1995, quando havia acabado de vencer uma Copa do Mundo e era o melhor jogador do planeta. Romário venceu 5 títulos pelo Flamengo: Carioca de 96 e 99, Copa Ouro Sul-Americana em 96, Copa dos Campeões em 97 e Copa Mercosul em 99. Essa lista foi feita pelo site Sportudo, com os atacantes que mais marcaram na história com a camisa do Flamengo. Esses jogadores estarão para sempre na memória de torcedores e fãs do futebol. Está faltando alguém na sua opinião? Deixa aí nos comentários. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negra.